Se você assistiu o meu último vídeo, provavelmente você deve ter sentido falta de uma mulher chamada Semiramis. Alguns amigos próximos me perguntaram por que ela não estava no vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, faça como aqueles que já estão aqui. Vai lá, aperta o sino das notificações para que quando eu postar o próximo vídeo você seja notificado. Compartilha, dá um like. Meu nome é Obadias Diogo e esse é o meu canal Descomplicando a Bíblia. E logo depois da vinheta a gente vai conversar. Que algumas pessoas que viram o vídeo passado perguntaram, mas Obadias, por que Semiramis não está no vídeo? Queridos, a gente tem uma certa responsabilidade quando a gente passa algumas informações para vocês. Eu confesso que algumas vezes eu passo um pouco batido em relação a algumas fundamentações, algumas fontes. E na faculdade a gente aprende a colocar as nossas fontes nas nossas informações que nós damos. E às vezes, muitas das vezes, até por empolgação, passa batido algumas fontes, algumas informações que a gente não coloca no nosso vídeo. Mas quando se trata de Semiramis, a gente precisa ter algum tipo de responsabilidade. Por quê? Eu confesso a vocês que no passado eu já falei sobre Semiramis em até algumas palestras e alguns sermões, mas quando a gente vai cavar fundo e a gente deixa de ouvir o que falam e a gente começa a cavar as informações na forma profunda e não simplesmente ouvir e ver o que alguns autores colocam na internet, a gente acaba descobrindo algumas coisas interessantes, né? A primeira coisa é que para identificar Semiramis na história é um pouco complicado, porque muitos autores greco-romanos, como por exemplo Propércios, Claudiano, Valério Máximo, são alguns dos muitos autores, historiadores, que falam sobre Semiramis. E eles falam como essa mulher, eles fazem uma ligação com Samoramate, que foi uma rainha assíria, que viveu mais ou menos 800 anos antes de Cristo. E eles fazem essa ligação com essa poderosa rainha. E alguns até dizem que ela foi fundadora da Babilônia, de Babel. Só que tem um problema muito sério. É que existe um compilamento muito grande, um retalho de vários autores falando sobre ela. E o que é mais contraditório é que se essa Semiramis ou Samoramate existiu, e na maioria das vezes ela está muito ligada a lendas, ela existiu como uma rainha assíria aproximadamente 800 anos antes de Cristo. E essa história ela fica bem real. Esse retalho todo é formado aproximadamente no século XV. Mas quem a primórdio traz essa história que junta Semiramis, Nimrod e Tamuz, o seu filho, e que diz que que Tamuz era filho de um suposto incesto de Semiramis com seu marido Nimrod, foi Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, que traz essa história lá de trás. É interessante a gente saber que Santo Agostinho foi um dos grandes filósofos da igreja. E a gente precisa, é claro, que a gente precisa respeitar a filosofia. Mas a filosofia, queridos, ela nada mais é do que a liberdade e a beleza do pensamento. O que não quer dizer que simplesmente a ideia do filósofo seja uma história real. Até porque a filosofia em si, ela é uma liberdade de pensamento, onde o que se pensa o filósofo não é exatamente nem mentira e nem verdade. É claro que a filosofia em si, os pensamentos filosóficos com o decorrer da história,
ele de fato ajuda a compreender algumas verdades e se chega a certa verdade de fato, né? Até porque a filosofia ela tem muito a ver com o fato de você observar, contemplar e então você passar a pensar, né? E o pensamento, a força do pensamento para se construir uma verdade é muito importante. O que não quer dizer que ela seja a supra-verdade. Até porque os primeiros filósofos que apareceram na história, como Pitágoras, Aristóteles, Sócrates, né? Eles estavam envolvidos muito com a religião helenistas. E quando o tempo vai passando, até com o fato de Agostinho, um deles que aparece na era medieval, eles trazem muito dessa verdade, da ideia greco-romana, desses pensadores. E ele traz isso lá de trás e constrói essa história de Semiramis, Babel, a Bíblia e Nimrod como uma saga. Ele é o primeiro que traz essa história, mas em si, quando a gente começa a dar uma olhada na história toda, nesse retalho todo, a gente não consegue colocá-la na história bíblica, porque como esses homens como Claudiano e Valério Maximus, ele traz o conhecimento do indivíduo chamado Ectésias, um outro historiador que viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo e que também coloca muita ideia, como eu diria para vocês, uma ideia muito superficial, muita superstição, né? E então não dá para colocar o que Agostinho, que traz essa Semiramis, que viveu aproximadamente, segundo ele, 2.300 anos aproximadamente por Nimrod antes de Cristo, com essa Semiramis que os historiadores colocam aproximadamente 800 anos antes de Cristo. Mas o que a gente pode dizer é que a Bíblia fala muito sobre alguma coisa de Babilônia, vê muito de Babilônia e alguma coisa de Babel, que é a mesma cidade, e o que a gente pode entender é que Nimrod foi o primeiro semideus, e ele foi muito esperto, porque ele começava a olhar as pessoas, ele entendeu que a religião era possível de se prender às pessoas. E qual é o grande elo do Deus de Sem, do Deus de Abraão, do nosso Deus, com o Deus que era propagado já na era de Nimrod? Queridos, o grande problema é o seguinte: o Deus dos cristãos é um Deus relacional. Ele quer se relacionar com o ser humano. E nessa de se relacionar com o ser humano, ele exige pureza, ele exige ética, ele exige respeito a si e ao próximo, né? O que na verdade acontece com o ídolo? Qual é o grande babado do ídolo? O ídolo ele não te pede nada. Você simplesmente dá a oferenda para ele e você simplesmente faz o que você bem entender da sua vida sem compromisso. E quando você oferece um Deus desse às pessoas, de fato que as pessoas podem fazer o que quiser das suas vidas, então isso é muito fácil. E o que acontece com Babel, mais tarde Babilônia, queridos, é que Babilônia ela é o berço de toda a feitiçaria, de todo o paganismo que se espalha pelo mundo inteiro e que, infelizmente, o paganismo entrou nas principais religiões do mundo, inclusive em uma das denominações cristãs, aonde está totalmente envolvida e invadida pelo paganismo proposto por Babilônia. O que a gente vê hoje, e segundo a Bíblia fala, que esse paganismo que hoje está totalmente espalhado, que as pessoas abrem a Bíblia, inclusive, para poder apoiar esse tipo de ideia, como, por exemplo, a imortalidade da alma, que é do berço babilônico, o horóscopo, que também é do berço babilônico. Nós vamos falar isso em outros vídeos para frente, né? E nos dias atuais, essas coisas seriam tão flagrantes, mas tão flagrantes, que Babilônia voltaria com muita força. E o que mais nos chama a atenção é que as pessoas que dão ouvido às religiões que estão totalmente envolvidas na feitiçaria de Babilônia,
novamente vai dar ouvidos a ela e ela vai enganar muita gente. Que Deus nos abençoe e abençoe a você, para que quando esse tipo de coisa acontecer, nós possamos estar preparados e totalmente prontos a dizer não a esse tipo de coisa.